Olá, pessoal! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Nishigami e estou aqui com o meu querido Arthur Silva para uma dobradinha aqui, viu, de programação com o meu querido Arthurzito. Arthurzito que no Agamenon The Road dessa semana deu um show aí sobre sua viagem pelo país, daquela tribo lá, né? Tem aquele líder tribal, Felipe alguma coisa, como disse Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. Foi para a Espanha buscar o chapéu azul e branco da cor daquele céu e deu aí um espetáculo, nosso querido Arthurzito aí, do que você pode conhecer na Espanha, passando por Madrid, Córdoba, o Córdoba, né? Como ele nos corrigiu muito atentamente. Por onde mais? Sevilha, não foi? Barcelona, pelo País Basco. Então deu um arrodeio bom ali pela Península Ibérica, né, Artuzito? É isso, Celso. Primeiramente, boa noite aí para você, todo mundo aqui que está chegando no programa. Ontem foi bem bacana ali falar um pouco sobre a viagem. Depois eu ainda fiquei conversando com o Vitor Vilar um pouco ali no No grupo, WhatsApp, né? ele tirando algumas dúvidas sobre a viagem. Foi isso, Sim. um balanço geral ali sobre a Espanha, juntando um pouco ali das diferentes regiões que tem no país. Pois é, são muitas Espanhas dentro de uma Espanha só. É bem importante isso aí que Artuzito pontuou, né? A Espanha que a gente conhece de Castilha não é a mesma Espanha do País Basco ou dos catalães, né? Então tem uma série de Espanhas aí que Artuzito conheceu algumas, já conhecia e levou a turma para passear também. E agora a gente vai passear pela Série D, falar do jogo que abriu, de certa maneira, a quarta rodada, né? É um jogo do grupo A3 e um jogo que valia não apenas 3 pontos, valia a liderança do grupo A3. Um jogo que colocou à frente, Artuzito, dois dos maiores times desta competição, Santa Cruz e América. Então, esse é o foco do programa que a gente vai analisar a partir daqui a pouquinho. Antes, eu só queria reforçar aqui o convite para a turma se inscrever aqui no nosso canal, tá? É um esforço pequeno para vocês e tem um retorno muito significativo para a gente. É bem importante para que a gente seja enxergado e seja distribuído da melhor forma possível aí pelo algoritmo. Então, deixe aí a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário, participe, faça o programa aqui com a gente que faz toda a diferença, pode ter certeza, tá? Agora, Arthuzito, abrindo oficialmente aqui o nosso telecast, antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo, falar um pouco também da expectativa que a gente tinha para esse encontro de líderes, né? Afinal de contas, Santa Cruz e América entraram ali empatados, né? Com 7 pontos, né? E vendo quem ia terminar na ponta da classificação depois dessa quarta rodada, né? Ainda teremos todos os outros jogos pela frente, mas nenhum deles pode ser alcançado pelo Ferroviário, que é o sexto colocado, aliás, que é o terceiro colocado, perdão, nenhum deles não. O Santa Cruz não pode ser alcançado, né? O América pode ser ultrapassado, não apenas pelo Ferroviário, como também tem a ameaça ali de Central e de Santa Cruz de Natal, pode até, dependendo aí da combinação dos resultados e do saldo de gols, terminar fora da zona de classificação depois dessa quarta rodada. Além disso, Artuzito, é impossível, né, a gente falar desse jogo e não falar que tem um personagem e que finalmente este personagem ele começa a ser protagonista aí de alguns dos encontros do Santa Cruz. Tiago Galhardo foi um simples artilheiro, entre aspas, aqui no simples artilheiro, ou ele foi realmente o nome do jogo e é por ele que a gente conta essa história, Artuzito? Então, Celso, falando primeiro da expectativa do jogo, né, como você bem pontuou, eu acho que era um jogo realmente cercado de uma grande ansiedade para ver o que é que a gente ia ver dentro de campo, sob vários aspectos, né? Existia a ansiedade, a expectativa pelo confronto entre o líder e o vice-líder, né, do grupo,
Mas não apenas por isso, porque como a gente estava falando ainda de quarta rodada, né, só 3 rodadas disputadas, às vezes você pode ter um líder e um vice-líder muito ali de algo pontual, né? Você teve uma tabela que favoreceu uma das equipes ali no começo, isso poderia acontecer. Mas na verdade a gente teve um confronto de líder e vice-líder falando das duas maiores camisas do grupo, duas das maiores camisas da Série D, né? Então, É, realmente os protagonistas aí, falando da região Nordeste, os dois protagonistas que a gente tem e que acabaram ficando ali no mesmo grupo. Então, gera uma expectativa para você ver essa partida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, olhando sobre um prisma da torcida do Santa Cruz, existia essa expectativa por ser um desafio maior e também conciliar isso a questão da última partida que o Santa Cruz disputou. Então, eu pessoalmente, por exemplo, tinha até uma expectativa grande, porque como eu fiquei 2 semanas fora viajando, não acompanhei tão de perto, por exemplo, a partida contra o Horizonte e contra o Santa Cruz de Natal. Mas mesmo é. os torcedores que Foi meio no acompanharam, escuro, inclusive, para boa parte da torcida, né? Já é exatamente. E mesmo bizarro, os né? torcedores que foram, Celso, conseguiram ir, por exemplo, lá para Goianinha e assistir a partida, mas existia uma expectativa sobre esse jogo contra o América, porque o jogo contra o Santa Cruz de Natal, o Santa Cruz entrou com um time diferente, era um gramado horrível, um horário também muito ruim de 3 da tarde, então era um jogo num contexto muito específico, que no final parte da torcida saiu até na bronca pelo resultado, pela questão de ter entrado com a Pelo equipe, roteiro do entre jogo até, aspas, né? isso, exatamente. Até entre aspas, uma equipe um pouco mais defensiva, podemos dizer assim, que Marcelo Cabo colocou em campo, com 3 zagueiros, 3 volantes, e sem ter feito uma alteração desse esquema até o final. Teve até vaias e críticas no final do jogo. Então, existia aquela, pô, eu quero ver agora no Arruda, que não vai ter essa desculpa, vai ser um jogo difícil, o Santa Cruz precisa dar a resposta. Então, tinha esse outro aspecto, mais ligado ali Uhum. com a última partida. E tem um terceiro, Celso, que eu cito aqui, que eu acho que é importante a gente comentar mais uma vez, que é um aspecto intrínseco a essa Série D, que é a questão de se iria ter ou não transmissão, finalmente. Exatamente. Né? Porque a Exatamente. gente passou ali 3 rodadas no escuro, como você falou, ou se não no escuro, no semi-escuro, que era pegando transmissões de torcedores que iam e ligavam o celular ali na arquibancada para fazer uma transmissão para o pessoal, então algo realmente bem deficitário. Para essa rodada existia já uma expectativa desde o começo da competição de que para a quarta rodada teriam a liberação, porque meio que era o deadline ali da CBF, né? Se eles não conseguirem até a terceira rodada, na quarta vão ser liberados os clubes para seguirem como for melhor. E aí a gente ficou nessa esperando, esperando, só veio ter novidades basicamente hoje. Horas Saiu, antes do jogo. exatamente, saiu, eu não vou me lembrar direito se foi de manhã, no final da manhã, começo da tarde, a liberação da CBF para as equipes fazerem a transmissão. Só que o documento da CBF ele vinha com a informação de que os clubes precisavam pedir a permissão para fazer a transmissão com 5 dias de antecedência. Então, se fosse seguir isso ao pé da letra, não tinha como ter a transmissão hoje. Mas o Santa Cruz foi atrás, conseguiu uma exceção com a CBF. Inclusive, eu acho que vale até parabenizar aqui o Santa Cruz pela transmissão pela TV Coral, Boa, né? porque Qualidade. realmente foi algo feito de última hora, você pode dizer assim, Uhum. porque soube no dia que ia poder fazer. Embora Bruno Rodrigues já tinha dado entrevista durante a semana que o Santa ia ficar preparado em relação à sua parte, porque se tivesse a liberação, o Santa não ia deixar de transmitir porque ele não conseguiu se movimentar a tempo. Então o Santa já estava de forma preventiva trabalhando por isso. Mas vale aqui o elogio porque a transmissão foi realmente boa. Tiveram pequenos problemas técnicos? Sim. Eu acho que no começo ali o jogo passou uns 15 minutos sem ter o placar, a câmera movimentando um pouco ali, um pouco tremida, mas assim, algo que você consegue aceitar tranquilamente, dado o contexto de você ter feito a transmissão de última hora, sem ter conseguido fazer esse grande preparo, sem ter certeza se ia poder transmitir até horas antes do jogo. Então, de toda forma, fica os parabéns ali, porque, pô, para mim que moro longe, foi algo A fantástico maior parte do poder assistir o torcedor, jogo. a maior parte do Exatamente. torcedor. Quem é que pode ir para o estádio? Já se a gente pensar em fatia de torcida, é uma minoria, né? É uma bolha E que consegue o ir. público, Celso, que foi muito bom, foi de 26 mil pessoas. Tirando Pois essas é. 26 mil, todo mundo dependia dessa transmissão para poder assistir, né? Ó, nosso querido Gabriel Itajara, que é da equipe de fatos dos confrontos lá do Game Arena, onde o NE45 também está plugado, esse ecossistema, ele está dizendo o seguinte, ó. O Santa Cruz chegou a falar oficialmente hoje que não teria transmissão, isso às 14, no canal dos setoristas.
Isso dá noção do quanto foi corrido e de última hora, ou seja, o próprio clube chegou a comunicar que não ia dar tempo, que não ia rolar a transmissão e precisou, em cima da hora, correr assim. Fazer esse registro importante que Arthuzito fez, louvando aí o trabalho da equipe da TV Coral, mas a gente também precisa fazer o nosso trabalho aqui de criticar mais uma vez a CBF, né? Porque isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente está falando da quarta divisão. A quarta divisão do país do futebol, com dimensões continentais e mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, a gente está falando da CBF, uma das entidades mais superavitárias aí dos últimos anos, né? Que pode se dar ao luxo de, sei lá, quintuplicar os salários dos presidentes das federações para, de repente, né, garantir aquele apoio amigo, mas me parece ser uma instituição incapaz de se organizar a ponto de atender o interesse dos torcedores, né, da base da pirâmide, que é quem quer acompanhar o jogo. A gente não está falando nós, profissionais aqui, que analisamos tal. Isso é importante para a gente também, é essencial, claro. Mas acompanhar o jogo em 2025, galera. Você ter passado 3 rodadas no escuro e ter, sabe, soltado ali sei lá, quase uma brincadeira de gincana. Agora tá valendo, vamos lá, pode transmitir, cada um que se vire. Enfim, vale sempre essa crítica aí à CBF, instituição que deveria cuidar dos interesses do futebol brasileiro, mas que cuida dos interesses dos próprios dirigentes, né, Tuzito? Total, Celso. No primeiro programa que a gente teve aqui, eu com o Fábio, a gente falou bastante sobre o absurdo completo. É porque depois que se passam 3 rodadas sem transmissão, e foi ótima essa sua lembrança, porque a gente não pode deixar passar batido, né? Não, Como não acontece pode. 3 semanas seguidas, aí parece que a gente meio que aceitou o Não, absurdo que é não ter, mas a e gente não pode de forma alguma absurdo. aceitar, que não existe. E eu trouxe no relato naquele programa de que assim, para se tiver algum desavisado que olhar e dizer, ah não, mas a gente está falando da quarta divisão, como é que vocês querem que tenha transmissão? Veja, o Campeonato Paulista da quinta divisão, ele tem transmissão de todas as partidas. Eu estou falando da quinta divisão do campeonato estadual. Você vai lá no YouTube da Federação Paulista, tem a Paulista TV, alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas você consegue assistir os jogos da quinta divisão do Campeonato Paulista. A própria Série D, em 2021, 4 anos atrás, a gente tinha transmissão de todos os jogos pelo Maicujo. Não era uma A gente, a grandíssima gente, transmissão, mas existia a opção para o torcedor ver. Então não pode aceitar uma a regressão, Federação regredir Pernambucana dessa forma, transmite o né? campeonato sub-7 de, Pronto. de, de futebol society. A Federação Pernambucana Aí. transmite. É disso que eu estou falando. Pô. É disso que eu estou falando. É claro que não transmite com 8 câmeras e VAR. Não é isso que a gente está pedindo. E ninguém, A gente e está ninguém tá pedindo, pedindo isso, exatamente. a gente tá pedindo para o jogo ser transmitido, para o torcedor poder acompanhar o jogo, velho. Minha nossa, pô. 2025, pô. 2025. Qualquer pessoa com um celular consegue. É precário. É longe, muito, muito, muito longe do ideal. Se a CBF oferecer isso para a Série D, vai continuar apanhando. Mas não oferecer nem isso não é vergonha. É um completo. Assim. Assinar o descaso. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, nem tô chegando, tá? Não tô nem aí, nem tô chegando, porque não me interessa. Não me interessa, tô fazendo por pura obrigação. O que eu faço aqui é o seguinte, ó, esses são os participantes, esse aqui é a regulamenta, esse aqui é o regulamento e vamos embora. Tá aí a tabela, vamos jogar. Pronto, é isso. E Então, o se a pior, CBF Celso, acha que e o esse é o pior, trabalho dela, bom rever aí os conceitos. e o pior, se ela não tem a capacidade de organizar uma transmissão para esse campeonato, que já é para mim um absurdo, você não conseguir reunir condições para fornecer essa transmissão, para encontrar um parceiro, porque essa transmissão hoje do Santa deu mais de 90 mil.
dispositivos conectados ao mesmo tempo. O que mostra assim, Desavisados. pois é, exatamente, que o Santa Cruz divulgou que ia fazer a transmissão no perfil oficial, faltando 1 hora para o jogo, quase que Ah, junto com a escalação. Se você for olhar os tweets lá do Santa Cruz, vai ter esse anúncio e pouco tempo depois a escalação do time, o que mostra como foi em cima da hora. E mesmo assim, teve esse tipo de abrangência. Então, não são todos os jogos que vão ter esse apelo. A gente acabou de falar que são duas equipes das maiores camisas que a gente tem na competição. Mas existe um isso. apelo, existe uma procura. Então, mesmo que você não tenha a capacidade de encontrar alguém para fazer a transmissão, que para mim deveria encontrar, deveria ter uma forma de fazer. Mas se você errou nisso, que pelo menos você libere os clubes para fazerem a transmissão. É o mínimo. Exatamente. E É você dizer assim, negociarem, ó, exato. a, E assim, mesmo que negociarem essa você diga, eu quero transmissão, fazer continuar dinheiro. tentando, e que você diga, eu quero continuar tentando, eu não desistir, eu quero fechar o pacote inteiro para eu garantir que todo jogo vai ter transmissão. Para eu garantir, por exemplo, que Horizonte e. Deixa eu pegar as equipes aqui que talvez tenham menos torcida. Horizonte e Santa Cruz de Natal. São duas equipes que não têm tanto apelo. Eu quero arrumar uma forma de eu conseguir com que até esse jogo tenha transmissão. Porque eu acho que faz Claro. sentido a CBF ir por essa abordagem de não liberar direto para todos os clubes, para tentar ter todo mundo. Ok, ok. Mas se você não conseguiu até agora, libere para os clubes transmitirem. Não faz sentido você ficar com 3 rodadas no escuro. Porque Não ajuda faz. até a você vender e encontrar alguém que compre esse campeonato. Porque se o Santa Cruz tivesse liberado, a gente teve um 13 Santa Cruz na primeira rodada, que eu não tenho dúvidas que teria um alcance também muito bom. E você já Exatamente. conseguiria levar para alguém, para algum parceiro e dizer, ó, esse campeonato tem jogos interessantes, pô, teve um 13 Santa Cruz aqui que deu 70 mil dispositivos conectados, deu 100 mil, deu 80, 60, não sei exatamente quantos iam dar, então, talvez até mais, né, porque o Santa Cruz estaria jogando fora Mas de casa, com mais divulgação, mais do que talvez o jogo de hoje, então, seria estreia. enfim, exato, exatamente. Então, assim, certeza de que seria casa grande, de que seria casa cheia lá na transmissão. Mas, enfim, feita essa referência aí, né, a essa vergonha que continua, tá? Prossegue. Ainda não foi resolvido, não. Vamos falar agora do que aconteceu dentro de campo, porque o Santa Cruz ele consegue construir o placar, ele consegue, dentro da proposta de Marcelo Cabo, com uma postura mais defensiva, povoando ali a zaga e a volância, consegue abrir o placar com o Thiago Galhardo aos 23 e antes de ir para o vestiário consegue ampliar aí a vantagem para 2-0. Em si, quase sempre o cenário dos sonhos aí, né? De qualquer treinador, de qualquer equipe. Ir para o vestiário com 2 gols de vantagem, para você trabalhar ali alternativas, um plano A, um plano B, um plano C, e quase que o Santa precisa colocar em prática aí, lançar mão de um desses planos, né? Porque fez um segundo tempo bem abaixo, né, do que poderia se esperar. É isso, Artuzito? É isso, Celso. Eu acho que a história dessa partida de hoje, ela precisa seguir uma linearidade porque realmente tem uma questão de causa-consequência, né? O que a gente viu ali do Santa fazer no primeiro tempo, ele não conseguiu fazer no segundo, mas para mim é um pouco de consequência, talvez, do que tenha acontecido no primeiro tempo. E aí não olhando só sobre o Certo. aspecto do Santa Cruz, mas também sobre o América, né? Então, o segundo tempo a gente viu uma evolução do América e um Santa Cruz que entrou de forma mais é, talvez achando que o jogo estava um pouco mais decidido, sabe? Sem ter aquele senso de urgência, sem ter aquela sensação de que estava em aberto ainda a partida. Mas voltando um pouco no tempo, para a gente trazer aqui desde o início, fazer essa leitura na ordem cronológica dos fatos, como eu citei, eu acho que primeiro vale destacar um ponto da escalação, porque já foi uma resposta, querendo ou não, para o torcedor, daquele um dos pontos que eu citei que gerava expectativa para o jogo, que era a questão da Sim. partida contra o Santa Cruz de Natal, que o Santa entrou com uma escalação diferente, uma escalação que fez alguns torcedores ali ficarem meio olhando torto, né, para a escalação que entrou em campo. E hoje o Santa Cruz foi para campo basicamente com a escalação que enfrentou o Horizonte, que eu até tuitei antes do jogo, é a escalação que, ao que parece, nesse momento, antes de chegar novos reforços, antes talvez de ter qualquer mudança no elenco, ou alterações que podem acontecer de um jogador crescer ou não, mas na cabeça do Marcelo Cabo, para mim, hoje o time titular do Santa Cruz está muito claro, que foi o time titular que entrou contra o Horizonte e o time titular que entrou hoje. Então ele não entrou com os 3 zagueiros, ele voltou
a utilizar os dois zagueiros, dois laterais, o 4-3-3, vamos dizer assim, simplificando a organização em campo. Voltou com um meia, que seria o William Júnior, dois Certo. pontas e Thiago Galhardo. Então a escalação realmente que a gente viu ali contra o Horizonte. E foi um Santa Cruz no primeiro tempo, Celso, que desde o começo buscou tomar a iniciativa da partida. Até mais ou menos ali uns 15 minutos, o Santa Cruz era a equipe, que já era a equipe no jogo, melhor dizendo, que tinha mais posse, que mais buscava o ataque, mas pecava muito no último terço. Chegava no último terço do campo com certa tranquilidade, podemos dizer assim, mas faltava o acerto no que a gente sempre costuma falar, né, no jargão do futebol, aquele último passe. Então, a jogada ela era construída, mas quando chegava no momento mais de decisão, não conseguia fluir para de fato ter uma chance clara de gol. Por outro lado, o América também não conseguia levar perigo. Foi um primeiro tempo que eu vi até alguns torcedores do Santa falarem que não acharam o primeiro tempo do Santa Cruz tão bom. Eu discordo um pouco, eu acho que o Santa Cruz fez um primeiro tempo bom, não foi um primeiro tempo ótimo, excelente, o que o Santa Cruz precisa para subir, mas eu acho que foi um primeiro tempo interessante. Mas eu concordo que o América fez no primeiro tempo muito ruim também, o que talvez tenha aumentado essa sensação de tranquilidade do primeiro tempo do Uhum. Santa Cruz, porque o adversário realmente estava muito mal. E o Santa ele acaba conseguindo fazer o gol ali por volta dos 23 minutos numa jogada de contra-ataque. A jogada ela começa, é uma falta para o time do América, que até falta para esse time do América sempre leva um pouco de E receio para o Souza, time né? adversário, porque tem Souza, né? Exatamente, É, que a gente sabe da tá indo forte, qualidade dele na bola inclusive. parada. Inclusive, um spoiler aqui, o melhor jogador disparado do América na partida, tá, Souza? Não só pelo gol, mas foi o cara que conseguiu construir jogo pro América durante todo o jogo. Mas nesse lance em específico, ele não cobrou tão bem a falta, gerou o contra-ataque, e aí o Santa Cruz acaba Isso, é o conseguindo gol. abrir o placar. Tiaguinho abre a jogada pela esquerda com Giovani, ele tem uma finalização no chute rasteiro, aproveitando até um gramado do Arruda que não está nas suas melhores condições. A gente já viu o gramado do Arruda bem melhor esse ano, inclusive, no próprio Campeonato Pernambucano. A bola dá uma quicada antes, o goleiro Renan Bragança acaba queimando roupa ali e no Traído. rebote, exatamente, no rebote Thiago Galhardo, bem atento, marca o primeiro gol do Santa. Um gol que dá pra gente falar que era justo ali, por mais que o Santa não tivesse jogadas claras, mas era um Santa que era melhor no jogo e que aproveitou a oportunidade que teve. Dali para frente, o Santa ele começa a conseguir sair um pouco mais para o jogo, até um pouco mais do que já vinha saindo, acertando um pouco mais, levando perigo, e chega a um segundo gol de novo com o Galhardo ali nos 40, né, aproximadamente, 41 minutos, como a gente está vendo aqui na tela. E aí, se o primeiro gol foi um lance de contra-ataque, o segundo foi uma jogada muito bem construída pela equipe do Santa ali pelo meio. Né? Você tem Gabriel Galhardo fazendo o lançamento, uma tabelinha entre Thiago Galhardo e William Júnior, de forma bem rápida assim a tabelinha, e depois uma finalização de chapa ali muito bem feita por Thiago Galhardo. Lembrou alguns gols de Denis Marques, no tempo de Denis Marques ali com a Aquele camisa do Santa, que tapinha. gostava daquela paleta no canto, A lembrou um paletinha. pouco, a paletinha dele ali no canto, lembrou um pouco, um belo gol, decisivo, e aí assim, já respondendo aquilo que você perguntou no começo ali, Thiago Galhardo hoje é total protagonista do jogo. Né? Uhum. Além desses dois lances, né? Além do lance do primeiro gol, que é o oportunismo do camisa 9, que é importante, está bem posicionado, acreditar que o goleiro poderia falhar, né? Acreditar na jogada e marcar. E um segundo gol onde ele participa fazendo a tabelinha e depois finalizando muito bem, a gente teve um Galhardo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo ele quase não recebeu a bola, não foi municiado. E a gente vai falar um pouco mais do segundo tempo daqui para frente. Mas no primeiro tempo foi um cara que participou muito do jogo. Tem uma jogada que ele recebe a bola, dá um drible, tenta o lançamento. É o que ele vem fazendo muito no Santa, voltando para construir jogo, até porque ele iniciou a carreira como camisa 10, né, como meia, então para ele é algo super natural fazer esse tipo de movimentação. Então participou nesse sentido. E para mim, por exemplo, que fazia 2 semanas que não via Thiago Galhardo jogar, não via o Santa Cruz jogar, eu achei que ele evoluiu bem fisicamente. Isso ficou para mim muito claro no primeiro tempo, principalmente. Ele voltou muitas vezes para marcar. Você via Thiago Galhardo que enfrentou o Sport, por exemplo, nas semifinais de Pernambucano, era inimaginável você imaginar Galhardo voltando para o campo defensivo e não é no lance de bola parada, no bola rolando. Ele vinha marcar o ponta da equipe adversária, como se fosse um lateral, sabe, Acompanhar, cobrindo ali na exatamente. marcação. E ele fez isso, né? Pelo menos um ou dois lances eu me lembro assim, ele voltando para ajudar. Então realmente foi um cara que evoluiu e
é o tempo, né? O tempo é o treinamento, ganhando ritmo. A tendência é que ele siga nessa evolução, porque, assim, não é novidade para ninguém que ele é um cara de qualidade técnica muito Tecnicamente, acima, indiscutível. né, dessa Indiscutível. divisão. Isso é E outro indiscutível. ponto que eu queria destacar, Celso, desse primeiro tempo, foi algo que me chamou muita atenção também, é que o Santa Cruz fez muito bem o perde e pressiona nesse primeiro tempo. Como o Santa teve como estratégia se lançar mais ao ataque, tomar mais a iniciativa da partida, ter mais a posse, um risco inerente a quando você tem uma proposta dessa são os contra-ataques. Se você falha Isso. na frente, se você erra, você pode sofrer justamente nesse processo de transição defensiva. E o Santa Cruz utilizou muito bem o artifício do perde-pressiona, porque você vai lembrar que eu falei aqui que muitas vezes o Santa Cruz chegou no último terço, mas errou um passe, É. falhou naquele último passe, mas você não teve no primeiro tempo quase que nenhuma chance de contra-ataque do América. Eu não me lembro de nenhum lance de contra-ataque perigoso do América. E o Santa coibiu isso, não deixou isso acontecer, justamente por causa desse perde pressiona. Perdia a bola, rapidamente recuperava. Só Foram que isso vários lances que o Santa normalmente tem Cruz. um custo, né? Tem um custo físico, que eu não sei se é por isso que você está vinculando primeiro a forma que o Santa jogou no primeiro tempo e a forma como ele jogou no segundo tempo, né? Porque realmente essa estratégia de jogo ela é sensacional, né? Ela é uma estratégia das que eu mais gosto, de você tirar lá em cima e aquela coisa. Quando alguém perde a bola, quem está mais perto lá do ataque vai em cima de quem está saindo com a bola, que normalmente é um jogador que tem menos habilidade, porque vai ser um defensor quase sempre, né? E quando Isso. vai estar pressionado ali por 2, 3, ele acaba perdendo a bola também e o que seria um contra-ataque morre na origem. Então, eu gosto muito desse conceito, mas entendo também que ele exige bastante fisicamente. E acho que essa é a leitura que você está fazendo para o que aconteceu no segundo tempo, é isso, Arthuzito? Um dos fatores, Celso. Mas eu acho que tem esse ponto que você falou, que é uma realidade. Tudo no futebol, não existe a tática perfeita, né? Tudo no futebol ela é uma negociação. Você Uhum. faz aquilo e você sabe que você vai ter um preço a pagar por estar fazendo aquilo, mas a sua estratégia de que o preço a pagar vai ser menor do que o benefício que você vai ter utilizando aquele Isso. artifício. No final do dia é isso, porque se existisse a estratégia perfeita, assim, todo mundo Todo mundo adotaria ela usava. e acabou o futebol, né? Não, não Acabou-se. tinha mais o que Exatamente. discutir, não existiriam diferenças na forma de jogar. Obviamente o Santa Cruz, a partir do momento que ele utiliza o perde pressione, ele vai pagar esse preço, e esse preço eu acredito que sim, foi pago ali no segundo tempo. E aí eu vou até depois fazer o link disso, mas eu vou deixar para citar um pouco mais para frente, voltando lá quando a gente for analisar o segundo tempo. Mas falando do primeiro tempo, muitas vezes, Celso, o Santa usava até o artifício da falta mesmo. Sim, Então o sim. Santa teve, por exemplo, dois jogadores amarelados no primeiro tempo em lances exatamente assim. Teve Thiaguinho já com 4 minutos de jogo. Isso também é um preço que você paga, porque você fica com o jogador Isso. pendurado, só correndo o risco, né, de depois você acabar tendo ele expulso. E o Santa teve também outro jogador amarelado que eu acho que foi Wagner Balotelli. Foi não, foi Israel. Num lance até que Israel reclamou bastante desse amarelo que ele levou, numa jogada dessa forma também. Ele perdeu a bola no lance de ataque e rapidamente ali parou a jogada e acabou levando esse cartão amarelo pela arbitragem. Uma arbitragem até bem confusa, tá? Em relação às faltas e amarelos, mas enfim, acho que nem vale a gente entrar muito nisso. Mas por que, é que eu quis destacar isso? Porque essa é a leitura do primeiro tempo. Quando a gente vai para um segundo tempo, a gente vê um América que volta com duas mudanças. Então acho que na hora de analisar aqui o jogo do Santa, muitas vezes a gente acaba analisando o jogo pelo prisma da nossa equipe aqui que está dentro da análise, mas é importante entender que há um adversário do outro lado também. E o Sim. América, obviamente, depois de sair no primeiro tempo, levando de 2-0 e com um futebol muito pobre, que mal conseguiu levar perigo ao Santa, volta no segundo tempo realmente melhor. Faz as mudanças, volta buscando mais o jogo, principalmente pelas laterais. Os pontas do América no primeiro tempo não funcionaram. As chegadas do América eram jogadas ou de bola parada ou jogadas de bola que a bola sobrava assim, tinha uma finalização de fora da área, algo nesse sentido. Não tinha muito jogo construído pelas pontas e a gente viu isso acontecer no segundo tempo. Mas a gente também viu um Santa mais acomodado. A sensação que eu tive foi essa, um Santa que pareceu sentar um pouco no resultado. E aí talvez é como eu falei, isso para mim tá ligado com o primeiro tempo, porque foi um primeiro tempo que passou tanto uma tranquilidade para o Santa, que talvez isso tenha refletido nesse comportamento do início do segundo tempo. Para você ter uma ideia, Celso, da tranquilidade que passou no primeiro tempo, Matheus Vinícius, por exemplo, quando o Santa está 2-0, já entra numa provocação com o banco de reservas do América.
E isso para Danou-se. mim passa uma sensação como se assim, pô, tá 2-0, ele acha que o jogo tá resolvido e ele Resolvido. faz um gesto ali para o Banco do América como assim, fala muito, silêncio, fica na sua assim, que se o jogo tivesse 1-0 dificilmente ele faria. Se tivesse 0-0 É. não faria de forma alguma. Mas a sensação ali é de como se o Santa aceitou um pouco que o jogo estava controlado. E de fato estava. Mas futebol, o controle ele dura só até aquele minuto. Você só consegue fazer a leitura dali para trás. Dali para frente, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A história está por ser escrita. E aí, o segundo tempo, realmente a gente tem o gol do América, logo no comecinho, com menos de 10 minutos. Um lance de jogada pela lado esquerdo de defesa do Santa, né? Lado direito de ataque do América, um cruzamento. Salatiel consegue subir sozinho para fazer o desvio. Depois Souza, já no limite ali entre Felipe Alves e a trave, acaba marcando. E aí você tem um cenário ali para Quase, frente de que quase os... 40 quase um tempo inteiro de Isso. o América por um jogo, por um gol, né? Esse é o tipo de gol, né, Celso, que fala muito daquela frase que tem do o 2-0 é placar de otário, né? Eu acho que o pessoal fala um negócio assim, É, que é aquele, isso. você tem a segurança de que tá tranquilo o jogo, mas se sai um gol, meu amigo, vira um inferno a Incendeia. sua vida na Incendeia. partida. Exato. Porque o outro time tem todo o momento a favor dele, né? E É. isso a gente viu acontecer. A gente viu um Santa que ficou bem afobado. Se era um Santa que parecia acomodado até levar o gol, depois disso a gente viu um Santa Quem foi o muito lateral que afobado. falhou aí nesse lance? Rodrigues, o lateral esquerdo. Rodrigues. Ele leva um Uhum. drible, eu acho que de Ricardo Luiz, que é o lateral direito do América. E depois do cruzamento tem uma falha para mim ali, principalmente de Eurico, que deixa Salatiel subir só. Mas eu acho que é uma falha até um pouco dividida ali com a dupla de zaga. Quando a gente fizer nas análises individuais, eu vou até trazer um ponto importante sobre isso. E aí sai o gol do América. E dali para frente a gente vê um Santa que passa pelo menos ali mais uns 10 minutos bem afobado, sem conseguir se Uhum. encontrar no jogo, sem conseguir dar sequência, sabe? Criar lances de perigo. A gente vê um Thiago Galhardo que vira quase que figura nula no jogo, mas não muito por ele, é porque realmente não recebeu bola. O Santa não acionou. E eu acho que até em lances que o Santa Cruz poderia ter acionado o camisa 9, às vezes faltou os jogadores tomarem essa decisão. O Santa consegue, Celso, para mim, ter um leve respiro nesse segundo tempo quando tem as primeiras mudanças de Marcelo Cabo, que eu nem acho que são mudanças assim tão boas. Eu até estranhei, por exemplo, ele ter tirado Gabriel Galhardo. Por mais que para mim Gabriel Galhardo realmente não fazia uma partida tão boa, Wagner Balotelli estava melhor, mas Wagner Balotelli tinha amarelo. E Wagner Balotelli tendo É. amarelo, num cenário do América atacando, me gerou muita sensação de que, pô, a qualquer momento ele pode acabar sendo expulso. Mas sendo justo, eu acho que Balotelli, depois que ele fica ali, mesmo amarelado, ele não correu um risco claro em nenhuma jogada de ser expulso. Tá? Então, por mais que eu Se tivesse feito a comportou mudança bem. diferente, mas isso, não dá para eu julgar que Marcelo Cabes ele errou, porque seria talvez ser um pouco engenheiro de obra pronta. Não, não engenheiro de obra pronta, porque já faria diferente na hora da mudança, mas assim, precisa ser justo de que funcionou bem. E não foi um funcionou bem de que ele teve sorte porque o árbitro foi condescendente. É porque realmente o Balotelli é, conseguiu dosar bem a força ali e era um cara que estava melhor do que Gabriel Galhardo no jogo. Mas o Santa consegue um leve respiro depois das mudanças, porque é onde tem um recorte ali, talvez de 5 minutos, onde o Santa tem as melhores duas chegadas do segundo tempo. E a principal chegada de ataque do Santa no segundo tempo é uma jogada com João Pedro pela esquerda, junto com o Giovani. Eles fazem uma tabelinha, João Pedro fica com a bola, ele faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, chega em Yuri Ferraz no lado direito, e Yuri Ferraz faz o cruzamento, e aí dois jogadores de Santa Cruz furam na finalização. Giovani e Balotelli, que era um lance assim de extremo perigo. Não satisfeito, a bola volta novamente para João Pedro, ele faz o cruzamento, e aí Pedro Favela, que também tinha entrado nessas mudanças aí de Marcelo Cabo acaba cabeceando para fora. Então, o Santa tem um momento ali de talvez 5, 6 minutos em que ele leva perigo ao América, meio que mostra para o América, ó, tem jogo aqui também, não é um jogo que você vai atacar sozinho e eu não vou fazer nada, mas meio que dura só até ali. Depois disso, quando a gente já está falando aqui de uns 25, 30 do segundo tempo, os últimos 20 minutos de partida, aí sim é realmente o momento em que o Santa mais sofre riscos no jogo e de forma desnecessária. É um momento que o América realmente domina a partida, começa a chegar com mais força ao ataque. E aí eu faço o link que eu tinha feito lá, que eu tinha dito que eu ia fazer do segundo tempo, comparando com o primeiro.
O pé de Certo. pressiona do Santa no segundo tempo, ele inexiste. O Santa, quando chega no último terço e muitas vezes erra, ou toma decisão errada, porque a gente viu muitas jogadas que o Santa tomou decisão errada, chega com a bola no ataque, e se a ideia era segurar o resultado, pô, segura o jogo, vai e leva um pouco mais para a ponta, cozinha, troca passes, mas muitas vezes forçavam cruzamentos, forçavam lançamentos que não iam dar em nada. E aí depois vinha o América, e o América conseguiu ter, na reta final, dois contra-ataques assim, muito perigosos. Tem um que é claro que o jogador passa com. É um erro, acho que, de Yuri Ferraz nessa jogada. O jogador passa por ele com tranquilidade. Depois passa por Eurico, que é o zagueiro, com enorme tranquilidade também. E aí na finalização o Souza acaba desperdiçando ali. Felipe Alves faz a defesa, acaba salvando o Santa. Mas ali é muito mais para mim um erro de finalização de Souza, porque finaliza fraco do que uma grande defesa de Felipe Alves. E depois tem outra chegada do América. Então, o link que eu quis fazer é isso, para você ver a importância do pé de pressiona. Porque o Santa, nesse momento aí, por não ter feito, ficou Mas totalmente de calças curtas. talvez a gente Mas tenha arrumado a justificativa antes mesmo de você contar a história, né? Lá no fim exatamente, do é jogo, o velho, você preço que você fazer falou, perde. né? Lá no fim do jogo você fazer perde pressão não faz, não, pô. Não dá, não dá. A perna não aguenta, não. Não tem como. Não tem É como. isso. Não, você tem que ter construído o resultado. E aí é defender o resultado. Aí você vai defender o resultado de outra forma. Não vai ser ali no pé de pressiona mais, né? Realmente fica puxado. E é João isso, Lucas Celso. está No lembrando aqui final, que nesse lance de Souza ainda tinha outro jogador do América com ele. Foi um 3 contra um, basicamente. foi. Não, quando ele recebe a bola, eu já tinha na minha cabeça assim que era gol. Eu até peguei uma cola do lance. Eu olhei o celular para ver se tinha notificação, sabe? Na ansiedade, eu disse, rapaz, será que deu ruim? Aí quando eu peguei o celular, a bola tava chegando em Souza e não tinha notificação, eu disse, então não foi gol, não. Então deu ruim, Porque, né? Deu ruim pro ah, América, no caso. isso, deu bom pro Santa, porque É. a ansiedade estava grande nessa jogada. Foi um lance muito, muito claro. Assim, e Aham. ainda teve outra chegada de perigo do América depois. Tem lance de escanteio. Tem um lance, logo quando entra o Jonatas Paulista no jogo, ele entra meio perdido na marcação. Aí tem uma jogada pela esquerda de defesa do Santa, que o cara entra meio que na ponta da área, assim, faz a finalização, a bola vai em cima do marcador. Tem um lance que Israel corta num cruzamento que Felipe Alves já estava batido, sabe? Tem um lance que Felipe Alves sai mal. Então, assim, realmente foi um final de jogo bem arriscado do Santa, mais do que deveria. O recorte que fica em termos de atuação, quando você faz então esse balanço, não foi uma atuação tão boa do Santa, não foi uma atuação tão segura. Na verdade, não foi, de fato, uma atuação nem boa nem segura do Santa quando você faz essa mistura do primeiro tempo com o segundo tempo. Mas eu acho que vale valorizar demais esse resultado, porque é um resultado muito importante. O Santa Cruz enfrentou hoje o que talvez seja a equipe mais difícil do grupo, né? Uma equipe que estava na liderança, o América, uma equipe que também é SAF, que tem um investimento, tem jogadores conhecidos, você tem o caso de Souza, um Salatiel, por exemplo, que é o centroavante, você tem o Ricardo Luiz, que é um lateral direito que eu considero bem interessante. Então, o Renan Bragança, que falhou hoje, por exemplo, não é um goleiro ruim, tá? Hoje acabou ajudando o Santa ali no primeiro gol, mas é um bom goleiro. E o Santa consegue uma vitória importante para afirmar, para seguir nesse crescimento, estar na dianteira. E é a mesma coisa que eu falei do jogo contra o 13, que também foi um jogo que o Santa foi mal, bem pior do que o jogo de hoje, e conseguiu a vitória. E eu falei aqui, ó, tem muita coisa para melhorar, mas é sempre melhor você evoluir quando você está conseguindo os pontos. Não precisa perder para você É, evoluir, sabe? Então vamos evoluir estando na liderança, vamos saber que existem os problemas, mas estando bem posicionado, tendo a identificar os tranquilidade. problemas estando bem posicionado, né? É isso, é isso. E eu acho que é importante ter isso, não deixar a liderança esconder as necessidades. O que eu sinto que não vai, porque a gente segue vendo comentários até vindo da própria diretoria, do próprio presidente falando que o Santa segue no mercado, segue buscando jogadores, o Santa não entende que o elenco está 100% formado. Eu vejo pelas entrevistas de Marcelo Cabo que ele sabe ali que o time precisa de evolução, mas também é bom você estar bem posicionado, você estar na liderança, você ter uma campanha que só levou um gol. Então o Santa levou hoje o seu primeiro gol na competição, é importante isso. Mas seguir trabalhando aí para evoluir, porque a gente sabe como a Série D ela é traiçoeira, né? Muito bem, muito bem. Então agora, galera, a gente segue para o segundo momento aí do programa. Antes de a gente ir para o campinho,
Só pontuar que o Santa vai agora para 2 jogos no interior, né? Pega o Central no Agreste Pernambucano e o Souza no Sertão Paraibano, né? Bem sertão mesmo, paraibano, e fecha os jogos de ida contra o Ferroviário no Arruda. E aí depois os jogos são invertidos aí para os jogos de volta dessa primeira fase dentro do grupo A3. Vamos agora sim, meu caro Alan Roberto, com o nosso campinho. Muito bem. Agora, galera, a gente começa a análise dos desempenhos individuais do Santa Cruz nessa importantíssima vitória por 2-1 sobre o América de Natal. Uma partida onde, como o nosso querido Arthur destacou tão bem aí na primeira parte do nosso programa, o Santa Cruz conseguiu construir o resultado, ampliar, ir para o vestiário com 2 gols de vantagem e ver essa vantagem ruir rapidamente ali ainda aos 9 minutos da segunda etapa. E desde a diminuição do gol, passou por alguns perrengues, alguns sufocos, até a torcida poder comemorar de fato a vitória, os 3 pontos e a manutenção da liderança isolada no grupo A3. E com isso, Artuzito, vamos agora com os protagonistas dessa história, começando pelo gol tricolor com o Felipe Alves. Acho que o razoável tá de bom tamanho, tá, Celso? Felipe Alves ele poderia, talvez, até ter conseguido uma nota melhor, porque o América teve algumas chegadas que ele participou, como essa, por exemplo, da finalização de Souza, embora não tenha sido uma grande defesa, mas no quase na finaleira do jogo ali tem uma saída dele do gol que foi bem ruim. E aí, se você entrar talvez no Twitter assim, de torcedores do Santa Cruz, eu acho que vai estar uma visão talvez mais negativa de Felipe Alves do que positiva. Mas eu acho que é muito por ter ficado marcado esse lance em específico. Aí muitos torcedores dizem, não confio ainda, tenho medo de Felipe Alves, mas eu acho que é exagero, tá? Eu sou um cara que, por exemplo, nunca achei Felipe Alves um excelente goleiro na carreira dele. Ele é um cara que me surpreendeu muito ali no Fortaleza, que foi realmente onde ele Isso. despontou muito bem. Mas para o nível do Santa Cruz, ele tá para o nível da competição que o Santa Cruz vai disputar, né, melhor falando, tá de ótimo tamanho e já fez boas atuações com a camisa do Santa. Tá? A atuação dele contra o 13, por exemplo, passou uma segurança muito importante, foi muito bem naquele jogo, o melhor da partida. Mesmo se a gente ter conseguido ver o jogo tão bem, mas ali ficou claro que ele era o melhor do Santa Cruz no jogo. Então acho que ele já merece ter um pouco de crédito aí pelo que mostrou nos jogos aí da Série D, mas para mim hoje fica no razoável. Acho que o razoável tá de bom tamanho para ele. Vamos com a dupla de zaga agora, Eurico e Matheus Vinícius. Eu não gostei da dupla de zaga hoje, Celso. Eu achei a dupla de zaga um pouco inconstante. E até era um ponto que eu ia falar das análises individuais, assim. E para mim nada justifica o William Alves ter perdido a vaga de titular. Eu acho que o William Alves ele deveria seguir como titular e o gol que o Santa Cruz leva para mim, ele deixa muito claro o porquê o William Alves deveria ser titular. O William Alves sempre foi um cara muito forte na bola aérea. Então eu até comentei no Clube 45 na hora que saiu o gol que para mim é um lance que o William Alves não deixaria Salatiel cabecear tão só aquela bola. Ele desvia a bola para depois o gol de Souza. Então, para mim, tem uma falha ali da zaga e tem uma falha que provavelmente o William Alves não cometeria, porque a gente não viu ele cometer esse ano. Com Santa Cruz. Mesmo sendo um cara que não traria, você sabe muito bem disso, mas ele já mostrou dentro de campo que deveria ser titular. Então, dito isso, fazendo aqui as avaliações, eu colocaria o Rico como laranja, e o Matheus Vinícius como amarelo. Eu acho que o Eurico ficou mais abaixo do que o Matheus Vinícius. Mas vale um destaque que não foi o Matheus Vinícius que a gente está habituado. Eu acho que ele errou mais do que o normal ali na saída de bola. Mas eu vou colocar esse escadinha ali com o Eurico É meio um pouquinho irregular, abaixo dele. né, Matheus Vinícius? Eu sinto que ele, desde ali da semifinal com o Sport, ele deu uma queda. Na Série D, eu não vou ser Aquela injusto partida aqui, porque dele eu foi não vi. horrorosa, né? Aquele Isso, jogo dele foi foi bem horroroso, ruim. horroroso. Mas no jogo, o jogo que eu vi contra o 13 foi um jogo regular, assim, dele, bom. Eu não vi o jogo contra o Horizonte e o Santa Cruz de Natal com muito detalhamento, então posso estar sendo injusto aqui. Mas eu vi que, por exemplo, o Gabriel Itajara aqui trouxe boas avaliações dele.
Mas isso já Hum. mostra um. Ele era um cara que vinha sendo no Santa Cruz um esteio de quase sempre bem, 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 bem. E depois disso ele tá oscilando um pouco. Hoje, para mim, na dúvida, se fosse para não ser o razoável, seria o mal, tá? Mas eu acho que eu vou colocar o razoável até para ser justo, porque eu acho que ele ficou acima ali de Eurico. Vamos então com os laterais, com Israel e com Rodrigues. Israel bem, é um Mais cara. uma vez, né? É um esteio, né? Exatamente. A vitalidade dele no jogo assim é um absurdo, sabe? Um cara que hoje Israel jogou em três posições. Ele jogou como lateral direito. Depois que você tem a mudança ali de saída de Thiaguinho para a entrada de Yuri Ferraz, Israel vai jogar de ponta direita. E depois, quando o Rodrigues sai, Israel vai jogar de lateral esquerdo. Então, É isso por titular si em qualquer só, uma das três posições. isso por si só já mostra quanto o cara é extremamente importante. Um jogador muito importante você ter no elenco. Como o Gabriel está falando aqui, mostra que ele é titular de todo jeito, assim. Seja quando o Totti voltar, o que for, ele vai ser titular. A dúvida é se ele é titular como ponta, como lateral. Mas assim, Israel não sai do time. E ajuda demais, sabe? Briga. Às vezes ele vai errar no gesto técnico. Teve alguns lances no ataque, por exemplo, que ele erra o passe, mas depois já recupera a bola, sabe? Se enrola, mas já ganha a disputa, Eu, já vai para eu, eu, frente. joga, Então, eu muito jogava importante. com essa dobra aí na lateral. É até bom para Tiaguinho, de repente. E, aliás, perdão, para Totti, de repente. Ter um pouco mais de tranquilidade com alguém ali na cobertura, alguém da posição na cobertura, né? E Rodrigues? Rodrigues mal. Mal. Mal, como a gente até já trouxe aqui no comentário, leva um drible, Laranja, então, assim, para Rodrigues. isso, leva um drible ali muito claro no lance do gol do América. E eu achei ele hoje muito tímido. Foi um cara que apareceu pouco para o jogo. O Santa Cruz ele atacou hoje muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. As jogadas que o Santa teve pelo lado esquerdo com o Giovani foram jogadas que nasceram pela direita e chegaram na esquerda. Você não teve quase nenhuma jogada do Santa Cruz começando pelo lado esquerdo com o Rodrigues. E ele apareceu também muito pouco no ataque. Então foi um jogo tímido e acabou errando ali no lance capital, que é o lance do gol. Fica aí o jogou mal para ele. Boa. Vamos fechar então agora o meio campo do Santa. Gabriel Galhardo, Balotelli. Eu vou colocar para Gabriel Galhardo também um jogou mal. Não gostei da partida dele. Eu acho que ele é um cara que eu vi ele no amistoso que o Santa Cruz teve. Amistoso não, foi no jogo contra o 13 que ele entra e eu gostei da atuação dele naquela partida, pelo que a gente conseguiu ver. Mas hoje ele foi um cara que, exatamente o que o João Lucas colocou aqui, estava com a perna descalibrada demais, assim, principalmente nos lances de média ou longa distância, ele acabou errando muito. Então participou muito do jogo, o jogo passou muito por ele, mas ele acabou tendo uma precisão baixa e por isso vai ficar aí como jogou mal. Balotelli, eu estou na dúvida se eu coloco para Balotelli um amarelo ou um verdinho, viu? Porque eu achei que Balotelli foi importante ali na marcação, mas eu acho que talvez o jogou bem e vai ser injusto. Israel ficou acima dele. Então eu vou colocar um razoável para Balotelli. Acho que ele jogou melhor do que Muito Gabriel bem. Galhardo, mas não chega no nível ali de Israel. Mas é um cara muito importante no- na marcação Na ali do Santos. E ele volância, foi né? um cara que apareceu mais para o jogo hoje também, tá? Não ficou tanto só na marcação, saiu um pouco mais para o jogo. Como eu falei, levou o amarelo e conseguiu dosar bem essa questão do amarelo. Eu vou até colocar o jogou bem para ele, porque esse ponto de você ter levado o amarelo, o receio de todo mundo dele ser expulso e acabou não sendo, assim, conseguiu dosar bem esse ponto. Acho que o jogou bem tá justo aí para ele. E William Júnior? William Júnior para mim razoável. Foi um cara que não apareceu tanto assim no jogo. Tem uma participação dele na triangulação ali com o Thiago Galhardo no lance do gol, mas eu achei ele uma rotaçãozinha um pouco abaixo ali desse quarteto de ataque. Eu acho que não conseguia dar a velocidade muitas vezes que o jogo pedia, sabe? A jogada era mais rápida, ele segurava um pouco o jogo. Não foi uma partida ruim, longe disso, mas eu não consigo colocar nesse patamar de jogou bem. Vou no razoável aí para o William Júnior. Muito bem. Então, fechando o meio campo, razoável para William Júnior. E aí a gente vai com os pontas e com o centroavante. Giovani, Tiaguinho e Thiago Galhardo. Vamos lá, Giovani. Vou começar com o Thiaguinho, que eu acho que foi o mais abaixo aí dos três. Vou colocar também o razoável para Thiaguinho. O Thiaguinho hoje também não teve numa noite inspirada.
acabou errando muito em algumas jogadas, não conseguindo dar sequência. Ele é sempre um cara importante porque participa muito do jogo, busca muito o jogo, não se esconde, mas hoje não errou mais do que acertou. E eu vou dar o razoável para ele porque participou muito, tentou. O lance do primeiro gol, por exemplo, tem a participação dele, então por isso que eu não vou colocar o jogou mal. Giovani jogou bem. é, Não vou colocar o muito bem, porque para mim o muito bem vai ser para Galhardo. Aí já emendando as duas avaliações, né, que Galhardo foi decisivo na partida. Já Mas pode eu soltar gostei, aí os verdinhos para Giovani e para Galhardo. Verdinho para isso, Giovani e verde escuro lá para Galhardo. exatamente. Eu gostei bastante aí da partida de Giovani, tá? Um cara que hoje foi o jogo dos que eu vi, né, que eu consegui melhor avaliar ele. Mas eu gostei da participação, um cara que tentou muito. As principais jogadas de ataque do Santa Cruz em termos de ponta foram com ele, conseguindo dialogar ali com o time. É um cara que, em termos de finalização, você percebe que há uma limitação, né? Mas consegue ajudar muito sendo um motorzinho ali. Então, o que Thiaguinho, por exemplo, talvez participou mais do que Giovani, mas não conseguiu dar sequência, não conseguiu acertar tanto. Giovani teve uma assertividade não, que eu descobri recentemente no Clube 45, que assertividade não quer dizer acertar, quer dizer falar com convicção. Então ele teve um grau de acerto muito bom no jogo. A gente aprende muito ali naquele Clube 45. Aprende muito. Mari Dourado que ensinou isso. Um abraço aí para ela, caso esteja vendo o programa. Pô, Mari é nossa campeã lá, pô. Campeã da. A gente precisa de Mari para o clube andar nos eixos. É personagem central ali. Vamos lá agora com os substitutos. Viniora, Pedro Favela, João Pedro, Yuri Ferraz. Qual a distribuição de conceitos aí para essa turma, Artuzito? Eu vou colocar para Jonathan Paulista e Viniora o sem nota. Viniora jogou até um pouco mais do que Jonathan Paulista, mas ele nem quase não participou do jogo, a bola não chegou nele, seria até um pouco injusto aqui avaliar. Talvez fosse um razoável meio que por, sei lá, não foi mal, então eu vou dar o razoável. Mas eu acho que fica mais justo aí o sem nota para os dois. Para Yuri Ferraz, jogou mal. Yuri Ferraz não entrou bem, tá? Realmente não conseguiu agregar, até que ele tentou algo ali logo que entrou, mas assim, sem conseguir dar sequência. Tem esse lance do contra-ataque, por exemplo, muito perigoso. Tem participação dele, tem outro lance depois que ele erra e acabou se tornando até uma válvula de escape ali da equipe do América, esse lado esquerdo de ataque do América, o lado direito defensivo do Santa. Mas tem esse ponto aqui que trouxeram até nos comentários, né? O Yuri Ferraz é um cara que voltou hoje a jogar Pesada, né? em jogos profissionais porque ele tinha levado uma suspensão, eu acho de 3 ou 4 partidas por uma confusão que ele teve ano passado na Série C, que ele não poderia jogar pelo Caxias, mas jogou, porque já tinha o número de jogos pelo ABC, enfim. E aí talvez tenha sentido a questão de ritmo mesmo. Então, laranjinha aí para Yuri Ferraz. João Pedro e Pedro Favela eu vou dar o razoável, tá? Eu vi muito torcedor do Santa falando que João Pedro foi tenebroso e tal. Eu não vi isso. Eu acho que João Pedro ainda não é nem de perto o João Pedro que a gente viu se destacar no começo do ano, isso eu concordo. Ele hoje é banco. William Júnior, para mim, é titular da equipe. Mas eu achei hoje o João Pedro um jogador útil, assim, quando entrou. Sabe? Como eu falei, a melhor chance do Santa no segundo tempo passou por ele. Mas depois, por exemplo, tem outro lance que ele vai fazer um cruzamento, muito ruim o cruzamento, mas eu acho que o razoável está de bom tamanho. E Pedro Favela é um cara que, assim, ajudou, sabe? Deu uma sustentação ali no meio campo, acertou mais passes do que Gabriel Galhardo, por exemplo, né? Errou menos. Então por isso que eu coloco ele no razoável, que é um nível acima ali do que Gabriel Galhardo conseguiu entregar hoje. E esse João Pedro aqui? João Pedro é razoável. Ah, sim, esse outro João Pedro. João Pedro Vasconcelos Macedo aqui no chat. Quer dizer que Galhardo foi verde Paulo Sérgio, Arthur? Verde Paulo Sérgio. Verde Verde Paulo Paulo Sérgio. Sérgio, que Paulo Sérgio que se cuide, que Que talvez vai mudar o tá, nome, viu? Que o homem não tá honrando tá, tanto, não. não. Tá. Esse Paulo Sérgio tá mais para vermelho hoje em dia. Tem Vamos que se agora ligar aí. com Marcelo Cabo. Qual a análise que você faz do professor Marcelo Cabo nessa vitória tricolor? Eu vou colocar razoável, Celso. Nossa. Pesou, Assim, viu? não, não. É porque eu poderia até colocar o jogou bem. A dúvida seria realmente essa, entre o razoável e o jogou bem. Mas eu não sei se o jogou bem seria muito otimista, sabe? Só tô vendo Porque metade da sua cara agora.
Apareça mais para cá, porque porque eu quero ver a sua cara esse, esse, direitinho aqui. esse, quando é na vertical aqui, fica meio difícil da pessoa A se gente equilibrar para endoida. aparecer. É. Mas o razoável, Celso, é porque eu acho que ele demorou um pouco para mexer no segundo tempo. Certo. As mexidas ali não funcionaram tanto, mas aí eu acho que foi mais dos jogadores do que dele, não dá para entrar muito na culpa dele ali. Mas eu não vi uma grande condução assim, sabe, de Marcelo Cabo. Eu acho que foi uma partida ok. Não foi nada demais assim. Se você considerar que essa avaliação é o bem, pode ser o bem. Mas talvez o razoável ali esteja mais a média do que foi o Santa Cruz no jogo hoje, sabe? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. É um retrato mais fidedigno, eu diria. Com isso, galera, fica o print aí, tá? O nosso campinho do Santa Cruz, que fecha, que encerra o nosso telecast dessa vitória tricolor, que mantém o Santa na liderança, independentemente do que acontecer no restante da rodada dentro do grupo A3 dessa Série D. Arthuzito, sempre uma honra, meu irmão. Sempre uma satisfação trocar essa ideia aqui com você, viu, meu velho? A honra é sempre minha. Foi top aí. E voltando para a cobertura do Santa, né? Tá A vendo gente aí? tava, Pé a gente quentíssimo. tava 2 semanas atrás a gente tava vendo um Real Madrid e Barcelona. Agora a gente tá vendo Santa Cruz e América do Natal. É isso aí. E o que é que lhe deixou mais feliz? Você foi com a camisa do Santa- Real e aconteceu o quê? Pois é, Santa Cruz e América do Natal, não tenha Então, dúvidas. pronto. Vi o jogo 10 vezes mais nervoso. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aperreado. É pra turma não dizer que eu só vou pra jogo grande, pô. Porque você sabe que quando eu mandei aquela foto, aí Rodrigão, na injustiça, disse: comentar contra o Horizonte e Homem não quer. Eu disse, rapaz, deixa de ser injusto que eu já fui bater em Sertânia pra ver decisão em Santa Cruz, naquele estádio. Inclusive, quando eu mostrei pra galera lá na Espanha o estádio que eu fui de decisão em Santa Cruz, a galera não acreditou que Ai, existia um estádio velho. daquele pra ir. Então, Profissional. não seja injusto. Exatamente. A gente acompanha de tudo aqui. Futebol de todos os níveis. Tá certo, tá certo. Você é foda, Arthuzito. Você merece. Vamos embora. Você merece a parte boa. Vamos embora. Obrigado, Arthuzito. Ótimo fim de semana para você. Vai ser um fim de semana de sorrisos para a torcida do Santa Cruz. Que seja um fim de semana de sorrisos para vocês também, tá? E, porra, tá chegando aí o fim de semana de Dia das Mães. Então a gente não pode também fechar aqui o nosso programa sem fazer essa homenagem às pessoas mais importantes de nossas vidas, né? As pessoas que, desde antes de a gente abrir os olhos pela primeira vez, já nos colocavam em primeiro lugar, já nos colocavam no centro de seus universos, as mulheres que foram bombardeadas ali por hormônio para se transformarem em mães e que sofreram com o puerpério e que sofreram com cada choro que seus filhos derramaram durante todos os caminhos, durante todos os passos. Então, a essas mulheres maravilhosas, fica aí meus parabéns, meu muito obrigado, que a gente tivesse um mundo de mães. Velho. Aí sim era um lugar massa. Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.